Olá, queridos pais, bem-vindos. Esse é um podcast do projeto Pais segundo o Coração de Deus. E o tema da nossa conversa hoje é ouvindo os meus próprios ensinos. Hoje pela manhã eu fui fazer meu momento com Deus, fazer minha oração. E chegou um momento que eu comecei a orar pelos meus filhos, né? Pela minha filha de 6 anos e pelo meu bebê, que ainda estou grávida de 7 meses. E eu orava para que o caráter deles fosse moldado de acordo com os princípios do Senhor, a base do Senhor, a noção de bem, mal, verdade, mentira, que tudo isso fosse construído com base no Senhor, né? Que as decisões deles fossem por base do Senhor. E porque isso é uma coisa que me estava me preocupando bastante, né? O que, que minha filha é quando eu não estou olhando, como que ela é lá na escola? Será que verdadeiramente esse caráter que eu tenho construído por tanto tempo está sendo aplicado nas verdades, aquilo que a Bíblia ensina, né? E eu orava assim naquela, Senhor, que o Senhor cuide, que o Senhor fale, que o Senhor molde. E o Senhor me fez me lembrar de um versículo que está lá em Mateus 3:17. Então a voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. E o Senhor me levou a pensar, Michele, se você está focando em ensinar o evangelho para sua filha, se você está focando em mostrar para ela que eu sou o pai dela e que eu me agrado dela, independente das ações delas, isso é o mais importante. E porque muitas vezes nós preocupamos com estudo, nós preocupamos com educação, se a criança está sendo educada, preocupamos com tantas coisas. E o Senhor nos fala hoje, me falou hoje, que o mais importante é que ela seja ensinada, que o Espírito Santo mova sobre ela, que ela receba o Evangelho, que ela receba Cristo como Salvador, que isso vai ser a base de tudo. Que os outros vão sendo construídos por cima disso. E o Senhor me fez pensar a respeito disso. Aí depois que ele me falou tudo isso, eu sou o mais importante. Então, ensine a mim, mostre a mim, pregue a mim que eu sou o mais importante. E ele me pediu para repetir essas frases ao meu respeito. Então, repete agora para mim. Fala para você, repete, fala que você é minha filha amada e que eu tenho prazer em você. E quando eu tive que repetir isso para o Senhor, eu me senti tão desconfortável. Porque às vezes a gente coloca como ser humano nossos méritos como prova da nossa fé. Então, sou uma boa pessoa, eu vou à igreja, coloco tantas coisas à frente disso. E o amor de Jesus não funciona assim. E eu me surpreendi, eu me senti desconfortável falando sobre isso, repetindo isso sobre mim mesma. Que o Senhor me ama, eu o aceitei, então Jesus me tornou filha dele, filha de Deus, filha do Pai. E muitas vezes eu falo para minha filha, né? Ela disse esses dias, mãe, ela gosta muito de filme de princesa, então, mãe, eu nunca vou ser uma princesa. Por quê, filha? Por que não vai ser uma princesa? Ah, porque eu não sou lá igual do filme. Eu falei, para ser princesa você precisa ser filha de um rei e de uma rainha. Aí ela fez uma observação, né? Mediu a mim, mediu o pai dela, viu que não temos reino nenhum, que nós não é rei nem rainha. Ela falou, então eu nunca vou ser princesa. E eu falei, não, filha, mas como assim você não pode nunca ser princesa? Você precisa se lembrar que você é filha do Rei de Reis e Senhor dos Senhores, que é Deus. E por Jesus Cristo, ele nos fez filho desse Deus, desse rei. Então, se você é filha do rei, você é o quê? Ela, princesa. E já abriu aquele sorriso maravilhoso, né? E olha, eu ensinei isso uns dias atrás e o Senhor me pediu para me dizer para ele que eu era filha dele, que ele me amava e eu me senti desconfortável por isso. Então, muitas vezes, como pais, nós precisamos nos lembrar daquilo que nós estamos ensinando e lançar sobre a nossa própria vida, né? Porque às vezes falar é muito fácil, ensinar uma coisa é muito fácil, mas primeiro nós precisamos viver o mais importante. E o Senhor falava para mim hoje pela manhã, eu sou o mais importante na vida da sua filha, mas eu também sou o mais importante na sua vida. Primeiro eu quero ser na sua vida. Coloque a mim como mais importante, seja a minha princesa, que ela ao ver você, ela vai saber, ela vai querer o que você tem. Então, tem momentos na vida que nós precisamos aprender a ouvir o que nós mesmos temos ensinado. Eu quero contar outra história
Esses tempos, minha filha estava lidando com uma dificuldade e eu sentei com ela, conversei sobre aquela dificuldade, falei, eu aproveito esses momentos para falar do amor de Jesus também, porque a minha vida gira em torno disso, né? O meu ser, tudo que eu sou gira em torno disso. E eu falava, não, você pode ser corajosa, você é capaz de fazer o que você quiser, você é criativa, porque o Senhor, você te fez a imagem dele, o Senhor é todas essas coisas, então você é porque o Senhor fez você assim como parecida com ele. E ao perceber uns dias depois que eu comecei a passar por um problema, que eu fiz maior tempestade no copo d'água. Era uma coisa tão simples, algo que eu conseguiria fazer, que era só colocar as coisas, organizar as coisas, primeiro fazer isso, primeiro aquilo. Eu fiz um drama enorme. Aí depois o Senhor me fez me lembrar, você está tendo a mesma atitude da tua filha. Você está precisando olhar as coisas da forma que você disse para ela que ela deveria olhar. Então, você é capaz sim, você é corajosa, você precisa enfrentar esse problema de frente, porque eu já te dei todas estas coisas, já está aí você tudo necessário. Então, a coisa acontece mais vezes, não sei se é só aqui em casa, do que eu gostaria, né? Porque a gente quer sempre ser perfeito. Como pais, a gente às vezes se coloca num pedestal. Não porque eu sou melhor, porque eu sou mais sábio, porque eu sou mais velho, porque eu tenho experiência. E às vezes nós deparamos os nossos filhos vivendo os mesmos problemas que nós. Só que como adultos nós não sabemos olhar. Às vezes nós só julgamos. Nós precisamos ser sábios para lidar com as situações, ouvir as nossas próprias palavras. E muitas vezes o problema que a criança está vivendo é apenas aquilo que ela está vendo em nós. Então eu creio que ao apresentar esse, não diria uma fraqueza, mas esse momento de dificuldade ali com aquela situação, eu pude perceber o quanto nós somos parecidas, né? Que nós duas somos parecidas e que eu posso olhar com mais empatia, com mais carinho a forma que ela tem lidado com essas dificuldades e lidar com as minhas próprias dificuldades. Ao lidar com as minhas próprias dificuldades, eu vou estar ensinando ela a lidar com as delas, né? Essa forma, não só com palavras, mas ela vendo mesmo acontecer. Nossa, minha mãe conseguiu superar aquilo. Então, uma vez eu li um livro do Augusto Cury que falava que muitas vezes nós apresentamos para os nossos filhos que nós somos super-heróis, que nós não falhamos, não, nunca falhamos, que nós não sentimos tristeza, que nós não sentimos medo, que não sentimos fraqueza. E quando eles começam a sentir isso, eles se sentem inferiores, porque eles não conseguem entender ou lidar com aquilo porque nós nunca sentimos aquilo. Eles pensam que nós nunca sentimos aquilo e não é verdade. Então, nossos filhos, eles podem ver sim. Nós podemos falar para eles: eu superei essa dificuldade, então você pode superar também. Eu fui capaz de vencer, então você é capaz de vencer também. Não é só com palavras, mas demonstrando por atitudes aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo, porque não é só com eles. Eles estão passando por fases de amadurecimento, de crescimento, mas talvez eles vão viver essas mesmas coisas várias vezes durante a vida e que eles vão ter que passar por aquilo, assim como nós. Quantas vezes eu já venci as minhas inseguranças e eu continuo a vencer cada dia aparece uma coisa nova, uma oportunidade nova, no meu caso, um novo filho, e vão vir essas inseguranças novamente que eu terei que enfrentá-las. Então, nós precisamos ouvir aquilo que nós pregamos, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, parar um pouco, ter paciência, às vezes repensar. A gente não precisa ser super-herói, porque o Senhor ele está conosco, Ele nos capacita a cada dia a lidarmos com os problemas. E quando a gente passar por situações assim, não é para sentir culpa, não é para sentir derrotado, ai, eu não sou hipócrita, eu não estou ensinando uma coisa que eu não estou vivendo. Não, não é assim, porque todos os dias é vida, todos os dias é alegria, todos os dias vem tristeza, vem desafios que nós precisamos enfrentar eles, né, passar por cima dessas barreiras e aprender com os nossos erros, crescer, olhar para baixo e seguir, porque quando nossos filhos nos verem vencendo, eles vão ser encorajados a vencer também. Então, acho que essa palavra ficou até um pouco meio confusa, espero que você tenha entendido e que você esteja encorajado a olhar para os seus próprios ensinos, olhar para a sua vida com um ponto de vista de
que você pode vencer, que você é capaz sim, que você é filho amado do Senhor e o Senhor tem prazer. Então, quando o Senhor disse essa frase para Jesus, Jesus não tinha nada para mostrar para o Pai. Ele tinha passado 30 anos vivendo uma vida, Deus vivendo uma vida completamente desconhecida, ninguém sabia que ele era Deus, ninguém sabia que ele era nada, ele não tinha um ministério para apresentar para Deus, ele não tinha curas para apresentar para Deus, ele não tinha esse desempenho para apresentar para Deus. Tudo ia começar a partir daquele momento, e o Senhor diz para ele: você é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Então, da mesma forma, Deus, não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Cristo fez por nós, e ele nos tornou filhos dele, né? Príncipes e princesas desse rei maravilhoso. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo áudio.